Graça e a paz a todos os amados irmãos em Cristo Jesus. Sou Ivan Costa e você está no canal Reconciliados em Cristo. Quero agradecer mais uma vez ao Eterno por nos dar mais uma oportunidade de levar uma mensagem até vocês. Espero que vocês as recebam e que se edifique, que se alimenta dessa mensagem e cresça na graça e no conhecimento. Quero agradecer os novos inscritos lá do canal Reconciliados em Cristo. Quero agradecer a cada um de vocês que tem compartilhado aí nossas mensagens para que mais pessoas venham a edificar-se na graça e no conhecimento. Eu creio que vocês já estão vendo aí o tema da nossa mensagem nessa manhã de quinta-feira aqui em Goiânia. Não sei que hora, que dia vocês vão estar vendo, de onde vocês estão assistindo, mas qual é o propósito de um templo de pedra nos dias de hoje? Você já se perguntou? Algumas pessoas podem se dizer aí, podem responder aí, não é lógico, a gente tem que se reunir, tem que congregar, né? Quero falar para vocês, quero fazer um vídeo aí falando acerca de congregar. Não vou colocar aqui porque vai ficar muito grande. Então, qual é o propósito de um templo de pedra nos dias de hoje? Algumas pessoas acreditam por aí que é necessário um templo de pedra para que as pessoas se reúnam, que é importante ter um templo de pedra para que as pessoas se reúnam, encontrem ali e fala que louva a Deus, canta, dança, pula. Algumas pessoas acreditam nisso. Mas será que Deus permitiu, será que Deus deu ordem para que essas pessoas construam novos templos e lá estejam, como dizem por aí, louvando, cantando, dançando, fazendo festa ao nome dele? Será? Você já se perguntou? Se quando o Messias esteve aqui na terra, o próprio Deus esteve aqui na terra, o que ele diz a respeito dos templos? Eu lembro que nas escrituras aqui, ele chegou certa vez no templo de Jerusalém, que era o templo permitido por Deus, e disse: a minha casa será chamada a casa de oração, e vós fazer dela um covil de ladrões. Aí, abençoado, não se ofenda, mas hoje nada difere daquela época. Te digo que está pior. E há uma diferença. Aquele templo era um templo permitido por Deus, era um templo permitido pelo Eterno. Mas e os de hoje? Os de hoje eles podem sim vender, comercializar. Podem, porque não é permitido por Deus. Então, se uma pessoa abre um templo aí, diz que é uma igreja e começa a cobrar, fez um CNPJ e começa a vender ali, as pessoas estão indo ali, está escrito que ele é uma empresa. É uma empresa e não uma igreja. Só que eu acho assim que já é tempo da justiça cair para cima disso daí, fazer uma perícia na palavra de Deus, sem religiosidade, e ver que isso está errado. São os mercadores da fé, pessoas que estão enriquecendo aí, levando a palavra de Deus de forma torcida. Esse cenário tem que acabar. As pessoas têm que acreditar na verdade. Então, qual é o propósito? Porque o antigo pacto, na Bíblia, muitas coisas tinham um propósito de Deus. Nós viemos a esse mundo com um propósito de Deus. Adão e Eva esteve no paraíso, tinha um propósito de Deus para eles estar lá. Caim matou Abel, tinha um propósito de Deus. O dilúvio tinha um propósito de Deus. Faraó tinha um propósito de Deus, que Deus endurecia o coração dele e ao mesmo tempo falava para Moisés ir lá
falar para ele deixar o povo ir. Tinha um propósito de Deus. O que Deus estava dizendo ali? Estava querendo mostrar o seu poder. Porque nós não somos uns robozinhos. Não. Algumas pessoas não acreditam, mas nós temos um livre-arbítrio, sim. Eu vesti essa camisa aqui, ó. Foi Deus que mandou eu vestir? Não. Foi uma opção minha. Nós temos o livre-arbítrio. Algumas pessoas não acreditam. Eu acredito. Eu respeito a opinião de cada um. Então, o templo de Jerusalém tinha um propósito de Deus. A derrubação do templo no ano 70 DC tinha um propósito de Deus. Para você ter uma ideia, antigamente, em Êxodo 25, fala acerca da tenda, da congregação. Ela não era fixa, porque os povos ali andavam de um lado para o outro, então ela era móvel. Então ali estava ali Deus presente ali entre eles. Naquela tenda, a Arca da Aliança ali representava Deus. Então ela era móvel, porque o povo vivia errante, vivia andando de um lado para o outro. E até que chegou um dia que Davi falou que ia construir uma casa para Deus, para colocar a Arca da Aliança. Aí, em Crônica, isso, se eu não me engano, foi em meados de 1005 a.C. Aí em 1 Crônicas 28:3 diz assim: porém Deus me disse, não edificarás casa ao meu nome, porque és homens de guerra e derramaste muito sangue. Então Deus não permitiu que Davi edificasse casa para ele, ao nome dele. O propósito da tenda lá da congregação era Deus habitando ali, era um simbolismo ali de Deus. E todo o antigo pacto é sombra das coisas futuras. As coisas do antigo pacto são sombras das coisas que hoje, presente, nós vivemos. São sombras. Tem todo um simbolismo. A túnica de José, com aquelas cores avermelhadas. Por que Jacó não deu a túnica para o seu filho mais velho? Porque não era o filho da promessa. E José, sim, era o filho da promessa, porque a mãe de José era prometida a Jacó. Então, tem todo esse simbolismo, as pessoas não entendem isso. Não, vamos construir. Eu aqui em Goiânia, eu tenho visto aqui, tem um setor aqui que eu contei 8 locais chamados igreja, num raio assim numa rua, numa extensão de menos de 1 quilômetro. Tinha 8. Aí as pessoas estão divididas. Algumas pessoas deslocam mais de 2 quilômetros de um local para o outro, sendo que ao lado da casa dela existe um local chamado igreja. Aí eu te pergunto, por que ela não vai ali do lado? Não, é porque eu já estou acostumado lá. Não é o mesmo Deus? Para vocês verem que não é coisa permitida por Deus. Não é. Porque o templo de Jerusalém, permitido por Deus, esse sim, o povo saía de longe para ir lá adorar o Eterno. Esse templo, então a tenda da congregação era algo para que Deus se manifestasse ali. E é muito extenso o estudo sobre essa tenda da congregação. Vocês podem estar lendo aí em Êxodo, depois vocês podem ler Crônica aí, quando Davi quis construir casa, edificar casa ao Senhor. Foi só no reinado de Salomão que a casa de Deus foi edificada. E foi destruída em 587 por Nabucodonosor. Então, para vocês verem, tinha tudo um propósito. Então as pessoas, por que Davi não construiu? Porque ele era homem de guerra, vivia guerreando, de sangue, matando, né? E Deus não permitiu. Então só no reinado de Salomão ele construiu o templo.
E ele foi destruído em meados de 587 e foi reconstruído em 516 a.C. Então houve todo esse período aí em construção. Há uma permissão para que façamos alguma coisa. Não se deve fazer de qualquer jeito. Agora uma pessoa, inclusive aqui ao lado, bem perto da minha casa aqui, compraram 2 lotes. Com certeza vai fazer um templo lá que vai ser muito dinheiro. Qual é o propósito disso? Qual é o propósito de Deus? Tem permissão de Deus nisso aí? Tem. Ah, mas aí joga assim, se construir é porque Deus permitiu, se não construir é porque Deus não permitiu. Deus não está nisso. Deus não está nisso, nessa jogada, não. E não está. Olha, algumas pessoas acreditam que devemos ter um local para se congregar, para se reunir, mas o templo de Jerusalém, onde ofereciam-se sacrifício, houve uma profecia de Daniel 9, 24 a seguir, que fala também que lá muitas coisas aconteciam. O sacerdote fala que havia um tempo que o templo ia ser destruído, ia fazer cessar o pecado, porque lá dentro desse templo era muita coisa errada que ocorria lá. Então no ano 70 o templo de Jerusalém veio abaixo. E isso foi uma profecia de Jesus em Mateus 24, verso 2, que diz assim: Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, qual é o propósito do templo de Jerusalém? A sua função já tinha terminado. A função do templo de Jerusalém, o propósito dele já tinha concluído, porque Deus habitava entre eles, não permanente. Deus estava lá, ora não estava, e assim era. Igual o Espírito Santo de Deus, ele não ficava para sempre nos homens. Não, ele não ficava. Veio a ficar definitivamente apenas em Atos 2. Então, a gente vai estar lendo aqui mais para frente que aquele templo de Jerusalém, ele impedia o Espírito Santo de ver que o caminho estava encoberto. O caminho para quê? Para chegar até no templo verdadeiro que somos nós. Nós somos o templo verdadeiro do Espírito Santo de Deus. Nós somos o templo verdadeiro de Deus. Aí eu te digo, se fosse tão necessário um templo nos dias de hoje, esse templo de Jerusalém hoje estaria de pé. Hoje, no local que é o templo de Jerusalém, é uma mesquita que tem a sua cobertura toda em ouro. Vai lá edificar um templo lá. Quem tem coragem? Ninguém tem coragem. Olha, vamos dar continuidade aqui. Mas eu pergunto mais uma vez, qual o propósito de um templo de pedra nos dias de hoje? Algumas pessoas podem falar assim, é para se reunir. Eu te digo, hoje nós temos a internet, igual eu estou aqui, levando a palavra de Deus para vocês, sem cobrar nem um centavo. Não vou cobrar nem um centavo. Eu recebi de graça eu vou transmitir. Mas e hoje, nas chamadas igrejas, nos chamados templos? Se vende tudo. Se vende quase tudo ali. Não está repetindo o mesmo que fizeram há 2000 anos atrás, quando Jesus disse e acabou com a mesa dos cambistas e jogou tudo para o chão. Não está se repetindo? Será que se fosse casa de Deus e Jesus retornasse aqui, né, e visitasse esses locais, será que ele ia agradar disso? Com certeza não. Com certeza não. Não vai agradar. Tira o dinheiro desse povo. Vamos ver se eles vão permanecer
levando a mensagem igual eles dizem que vivem? Não vai, eles vão caçar o que fazer. Vamos continuar lendo aqui. Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de tutor. Algumas traduções diz aio, ou seja, guia, para nos conduzir a Cristo. A lei antigamente serviu de tutor para conduzir a Cristo. E tutor também, aqui é no sentido de guiar, de conduzir, de cuidar, para conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Hoje nós somos justificados pela fé. Nós não somos justificados por um copo de água. Nós não somos justificados porque nós vamos em um local chamado igreja. Não, somos justificados pela fé. Mas, Gálatas 3:25, mas depois que veio a fé, ou seja, nós já estamos no depois aqui, né? Que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor. Nós, em graça, não estamos mais debaixo de tutores. Mas o pessoal do sistema estão sim debaixo de tutores. Para eles, Cristo ainda não veio. Para eles, a lei ainda está guiando eles. Porque dificilmente você vê uma pessoa abrir uma Bíblia nas cartas de Paulo. Dificilmente você vai ver isso daí. Eu marquei aqui uma passagem aqui. Daqui a pouco. Olha aqui. Se fosse importante a construção de templo, Jesus não teria dito isso aqui, ó. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazerdes estas coisas? Jesus lhe respondeu: derribai, destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Em 3 dias reconstruirei. Se fosse tão necessário, ele falaria isso? Ele falaria o quê? Faça mais. Faça mais. Mas não fez. Não foi isso. Por quê? Porque aquele santuário já tinha cumprido o seu papel. Não tinha mais necessidade. Não tinha mais necessidade de um templo de pedra para que Deus manifeste, para que Deus habite no meio do povo. Nós agora somos o templo do Espírito Santo de Deus. Deus agora habita em nós. O papel do templo de pedra, da tenda da congregação já foi cumprido. Olha o que está dizendo aqui em 1 Coríntios 3, verso 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. É sagrado. Se você, abençoado, conhecer a palavra de Deus, igual muitos aí que fazem parte de uma denominação religiosa diz que conhece, você não vai ver em local algum, na nova aliança, algo permitindo a construção de templo para se reunir. Antigamente, existia sim. Por quê? O povo se reuniam ali. Jesus certa vez falou assim: a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Mais ou menos isso. Eram poucos. Os profetas também eram poucos. Mas por que Deus não levantou mais? É o propósito dele. Então, se hoje nós temos a internet, hoje nós fazemos tudo pela internet. Vamos se reunir ali, dali a pouco começa a pedir dinheiro. Nós temos que, vamos fazer uma caixinha aqui, aí já sai conversinha. Qual é o propósito de um templo hoje para isso? Hoje as pessoas assistem futebol de casa, da sua casa, sem ir aos estádios. Começaram a fazer reuniões aí virtuais. Qual é o propósito disso? Para com Deus. Deus não quer esse ajuntamento de pessoas aí nesses locais. Não quer. Não tem propósito de Deus para construir um templo aí e reunir pessoas. Não tem. Nos dias de hoje não tem.
Gálatas 4, verso 3. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. As pessoas ainda estão debaixo desses rudimentos, os primeiros rudimentos do mundo. Por quê? Quem está dentro da denominação chamada igreja ainda está dentro dos primeiros rudimentos. Porque eles não aceitam a graça. Eles não aceitam a graça de Deus. Eles querem viver escravos, eles querem viver debaixo de tutores, querem viver como crianças ainda. Não aceitam. A gente chega para uma pessoa e fala que já somos salvos pela graça. Eles não aceitam. Não, eu tenho que lutar pela minha salvação. Porque colocaram na mente deles isso. Porque colocaram na mente deles, não tocar nos meus ungidos. E eles acham que é um líder que está ali na frente. Ou seja, colocaram tanto medo, que eles deixaram de acreditar na palavra para acreditar no homem. E as suas mentes ficaram cauterizadas. Nós temos que fazer com que a verdade chegue. Eu creio que o fato de eu estar aqui, lendo essas mensagens, essas passagens, e tecendo os meus comentários, tem um propósito de Deus. Porque há uns anos atrás, eu usava o meu Facebook para transmitir, fazer as minhas lives cantando, mas chegou um momento que eu já não suportava mais, eu já não aguentava mais, eu falei, eu tenho que parar com isso. Ou seja, eu vejo um propósito de Deus sim nisso daí. Eu vejo sim. Vamos continuar aqui. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, Jesus veio debaixo da lei. Jesus veio debaixo da lei para resgatar os que estavam debaixo da lei. Mas as pessoas hoje estão voltando ao velho amor. As pessoas hoje estão procurando o antigo amor. Colossenses 2, 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer e pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou do sábado, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Que ninguém vos julgue, ou seja, aquelas coisas antigas já acabaram o seu propósito. Come isso, não come aquilo. Em Êxodo 12 fala acerca da Páscoa, né, que eles falam que em Mateus 26, que é Santa Ceia. Não, que ninguém vos julgue mais por isso, porque não deixe esse lado, são sombras das coisas futuras. Jesus certa vez falou, eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Ele não é mais aquele pão ázimo que eles comiam com ervas amargas. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele derramou seu sangue. Já não é mais sangue de touro, de bode, de cabrito. Já não é mais. Já não precisa mais desse sangue para se santificar, coisa que nunca aconteceria. E Jesus, por um único sacrifício, santificou e limpou e fez maravilhas. As pessoas não aceitam isso daí. Eles querem viver no primeiro amor, debaixo dos primeiros rudimentos. Ou seja, comendo, infelizmente, comida estragada, lendo jornal antigo. Ah, mas eu leio lá, eu leio sim, com a mente descontaminada de religião. Vamos continuar aqui. Olha o que é que está dizendo aqui. Para o sistema religioso, isso ainda não aconteceu. Não aconteceu. E o véu do templo rasgou em dois, de alto a baixo. Para o sistema religioso, o véu ainda está costuradinho, bonitinho, porque eles não fazem diferença, eles não sabem o significado disso aqui. Eu duvido se perguntar para alguém do sistema religioso, os líderes, os cabeças, os grandão sabem. Só que eles não podem falar que eles têm que sustentar a mentira pregada centenas e milhares de vezes. Eles têm que sustentar. Mas se você perguntar, para alguma pessoa, um irmãozinho aí, humildezinho, o que significa essa passagem aqui de
Marcos 15, 38, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Ele não sabe explicar. E ele tem orgulho de falar que está ali dentro daquela denominação, tem 40 anos e não sabe disso. Porque eu tenho certeza que o dia que ele souber e aceitar não, e entender a mente de Cristo for ativada nele, ele nunca mais pisa ali. E tem outras passagens aqui que se ele souber, ele nunca mais pisa lá. O véu do templo rasgou em dois, de alto a baixo. Lei, fica para lá. Graça, agora é a sua vez. É tão simples. É igual o ladrão da cruz. Os malfeitores da cruz tinham um propósito ali também. Eu quero fazer um vídeo específico falando sobre isso daí. Tinha um propósito, vou só dar um simbolismo aqui. Uma à direita, outra à esquerda. O que estava à direita era o ladrão, o malfeitor que se arrependeu. O da esquerda não. Sempre quem está à esquerda não está em bom local. Não. Isso é um segmento até para as bandeiras do Brasil, do estado, do município. Elas têm suas posições. Do Brasil é no centro. As outras em seus locais. O ladrão da direita representando a graça. O ladrão da esquerda, o malfeitor da esquerda, representando a lei. O da direita, ele reconheceu os seus erros, os seus atos. Os da esquerda, não, salva-se você e a nós também. O que está acontecendo hoje dentro do sistema religioso? Não é a mesma coisa? Temos que lutar pela nossa salvação. Está representando quem? O ladrão da esquerda, o malfeitor da esquerda, e nós em graça. Não, tudo já está consumado. Tudo já está consumado. Não depende de nós a nossa salvação. E o ladrão, o malfeitor da direita, disse: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Aí vocês sabem o que ele diz. A tradução, alguns diz: te digo que hoje estará comigo no paraíso. Está errado. Está errado. Quer falar a respeito disso aí, até porque Jesus morreu e não foi de imediato. Algumas pessoas falam: não, o espírito dele foi. Nananina não. Tradução escrita, acentuação de forma errada. Então, abençoado, tudo isso aí tem um simbolismo ali na cruz. Os malfeitores, um do lado, de outro Jesus no meio ali, tem um simbolismo. As pessoas não olham assim, pura e simplesmente falam assim: nossa, maltrataram Jesus, fizeram isso. Mas tinha um propósito também dele estar ali sendo sacrificado. Tinha, tudo tem seu propósito. As pessoas não sabem. Assim também, os templos feitos naquela época, a tenda da congregação tinha um propósito, que ela era móvel, ia de um lado para o outro. Depois foi edificado um templo de Salomão. Depois ele foi destruído no ano 70. Tudo tinha um propósito de Deus para esses eventos acontecer. E nos dias de hoje, não tem propósito de Deus. Não tem propósito de Deus para se construir templo. Nós temos a internet, nós temos televisões. E infelizmente, esse povo já invadiu a televisão aí, o dia inteiro pregando mentira e pegando dinheiro dos outros. Eu vejo aí esse 7 de setembro, 8 de setembro, que vai virar e isso vai ficar histórico. Pessoas indo para as ruas, dando as suas vidas. Está certo. Tem que manifestar, tem que correr atrás. Mas isso aqui também já era para ter gente que fala: opa, está errado. Vamos manifestar. Nós estamos aqui nas redes sociais manifestando e batendo de frente com esse gigante que é o sistema religioso. Não, nós não podemos menosprezar esse gigante. Não podemos menosprezar esse inimigo. É inimigo sim, inimigo de Cristo, inimigo de Deus, inimigo da graça. É um gigante poderosíssimo e tem o apoio de político e autoridades. Hoje nós temos as redes sociais aqui.
Mas não sei por quanto tempo. Não sei por quanto tempo. Porque do jeito que está, os ministros aí, né? O pessoal já sabe. Não quero falar sobre isso aqui, mas já sabe. Eu não sei até quando. É preciso nós acelerarmos para que mais pessoas conheçam a graça. Eu não vou entrar. Uma hora eu quero fazer um vídeo falando acerca disso aí, porque as autoridades são constituídas por Deus. Né? Mas tem um propósito também, né? Vamos continuar. João 4,19 a seguir. Olha o que Jesus disse a essa mulher. Prestem bastante atenção. Abra sua Bíblia aí, em João 4,19 a seguir. A gente sabe que os judeus e os samaritanos, eles não se misturavam. Mas Jesus, ele era o próprio Deus, ou seja, o próprio Deus na pessoa de Jesus de Nazaré, estava aqui, estava em Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Não é na igreja que você foi reconciliado, não. Até porque nós não precisamos, nós já nascemos do outro lado. Não foi nós que tivemos que se reconciliar, foi o povo da época. Então, Jesus passando aqui, nessas regiões, e deparou com essa mulher. Eu vou ler do verso 19 a seguir, João 4,19 a seguir. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais, ou seja, nossos pais, ela está indo bem longe, porque a Bíblia, muitas passagens do Antigo Testamento aí, fala nossos pais e tal, mas está se referindo a muitas gerações. Nossos pais adoraram neste monte, não é no monte aqui de Goiânia e outros montes, não, é neste monte. E vós dizeis, vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Era lá que se deveria adorar. Disse-lhe, 21, disse-lhe Jesus: mulher, crê-me. As pessoas estão crendo que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Nem neste, nem em Jerusalém. Jesus tinha um propósito aqui, já sabia. Nem nesse monte, porque a verdade vinha, a fé vinha, o Espírito Santo de Deus vinha. O templo, que era o local de adoração, ia passar a ser as próprias pessoas. O modo de adorar aqui já ia ser mudado, não era mais em um local específico, não precisaria mais sair andando longe para adorar o Pai. Algumas pessoas antigamente, para entregar o dízimo lá, que era alimento, eles vendiam aqui, compravam aqui e comiam na presença do Senhor. Então, era muito difícil. Então, a adoração passou a ser diferente. Veja como. João 4,22. Vós adorais o que não sabeis. Então, estão adorando aí o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. 23. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Quem que o Pai está procurando? O Pai está procurando quem está adorando, de que forma a palavra de Deus está dizendo. Quem adora o Pai em espírito e em verdade. Algumas pessoas, não, eu estou indo lá adorar em espírito e em verdade. Não está, não. Você está saindo de um local, indo para outro adorar, sendo que você é o templo do Espírito Santo de Deus que habita em você. Deus habita dentro de você, então você tem que adorar em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Então não há necessidade de você sair de um local e ir para outro mais. Você adora o Pai em espírito e verdade. Deus procura. Aqui está falando, Deus procura. Isso é uma figura de linguagem para despertar nessa mulher o conhecimento de que não há necessidade mais dela sair e ir daqui para ali. Então, não é assim mais. Não precisamos mais ir para um local chamado igreja para adorar o Pai. Olha aqui,
Ainda fala assim no 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores. Nós, em graça, somos os verdadeiros adoradores. Porque nós não saímos da nossa casa para local nenhum para adorar o Pai Espírito em verdade. Nós adoramos em qualquer lugar. Deus é Espírito. E importa que os que adoram, o adorem em Espírito em verdade. Ou seja, Deus é Espírito. Antigamente, tinha a Arca da Aliança representando ali Deus. Tinha o tabernáculo representando um corpo, que Deus habitava ali dentro daquele corpo. Deus era representado pela arca e a tenda representava o nosso corpo. Hoje Deus habita em nós. Deus é Espírito. E importa que os que adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Importa. É importante. Importa vem de importante. Então Jesus ali disse assim, vocês não precisam de ir para canto nenhum mais. Você agora vai adorar em Espírito e em verdade. É o que está dizendo. Ela fala, nossos pais adoraram no monte, vós dizer que é em Jerusalém. Ele fala, mulher, crê-me. As pessoas não estão crendo. Que a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e verdade. Ou seja, você não precisa de ir para canto nenhum mais. Não precisa. Olha aqui. Olha o que está dizendo aqui. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ou seja, Deus não manifesta mais no tabernáculo. Aquele de Êxodo 25. Deus não manifesta mais no templo de pedra. Aquele templo de Salomão. Muito menos esses daqui. Não. Olha outra passagem aqui. Volto a dizer, qual o propósito para um templo de pedra nos dias de hoje? 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, Deus está habitando em mim. Para que eu vou sair daqui e vou buscar a Deus lá? Para que eu vou fazer isso? Se Ele está aqui? Se eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus? Ah, mas é importante a gente juntar e conversar. Eu acho também que é. Igual aqui, ó. Eu estou aqui. Que maravilha seria se tivesse aqui mais 10, 15, 20 irmãos aqui, nós falando aqui da graça de Deus. Ou quem hoje vai falar? Que não fosse ninguém cabeça, não. Estou na minha casa, mas que não fosse ninguém cabeça. Que o Espírito Santo de Deus falasse, não, hoje é fulano que vai ministrar a palavra. E a pessoa ministrasse. Que ninguém fosse líder de ninguém. Hebreus 9, 7 e 8. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Ou seja, como eu disse bem no começo, e disse aí algumas vezes aí durante esse vídeo, que tudo tinha um propósito de Deus. E a Arca da Aliança simbolizava Deus, o Espírito Santo de Deus. Mas quando o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus verdadeiramente veio, definitivamente veio em Atos 2, que receberam o Espírito Santo de Deus, o templo de Jerusalém, que representava o corpo, porque lá dentro do templo estava a Arca da Aliança, representando Deus. Aqui fica bem claro em Hebreus 9, 8, dando nisso a entender olha, vou ler do 7, Hebreus 9, 7, mas
Mas no segundo, esse aqui está falando do templo. No segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, oferecia, né? Não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados, por ignorância do povo. Está falando do templo aqui, que o sacerdote entrava e oferecia sacrifício primeiro as suas ignorâncias, algumas traduções diz pelos seus pecados, e depois pelo do povo. Aí, dando nisso, verso 8, Hebreus 9, 8, dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Ou seja, enquanto o templo de Jerusalém estava de pé, o Espírito Santo de Deus entendia que o caminho ainda estava encoberto para habitar em nós. Não é para entrar lá, não. Por que isso acontecia? Porque a Arca da Aliança, representando Deus, estava lá dentro ainda. Ela estava lá dentro. E o templo de Jerusalém ali representava a casa de Deus. E a casa de Deus hoje somos nós. Então o templo de Jerusalém representava nós, nosso corpo. E a Arca da Aliança lá dentro representava o próprio Deus. Então o Espírito Santo não poderia ter acesso a todos definitivamente, porque o templo de Jerusalém ainda estava de pé. É muito fácil de entender isso aqui, meu. Hebreus 9, 11. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homem, isto é, não desta criação, nem por sangue de bode nem bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Uma vez, uma eterna redenção. Aí as pessoas ainda estão entrando num local chamado igreja, diz que é o santuário de Deus, que Deus está ali, que eu vou visitar Deus, que eu vou buscar Deus. Está fazendo com que o Espírito Santo de Deus entenda que o caminho ainda está encoberto. É o que nós acabamos de ler aqui ainda. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansioso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o mantimento, o corpo mais do que o vestuário? 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Abençoado. Eu entendo isso aqui o seguinte, que não tem necessidade mais de você procurar um local para estar orando, porque Deus prepara tudo. Ele preparou hoje para nós a internet. Nós hoje levamos a mensagem de Deus através da internet. Tem muitos vídeos aí na internet. E fica tão barato. Eu, de todo jeito, eu preciso de internet. Eu tenho internet aqui em casa. Hoje, praticamente, todos brasileiros têm um celular, têm acesso à internet. Então, qual a necessidade de construir um templo? Antigamente, os discípulos de Jesus andavam de jegue, de camelo, de barco, porque não tinham os recursos que tem hoje. Se tivesse, eles iriam andar assim? É lógico que não. Eu acredito que não. E hoje nós temos. Então hoje não tem necessidade alguma de construir um templo, ainda por nome de igreja. Não tem necessidade. Não tem propósito de Deus para isso. Não tem. Não tem porquê a gente vou construir aqui um templo aqui e falar que é a igreja e por aí vai. Não tem essa necessidade mais. De nós reunirmos para falar do amor de Cristo, isso aí é muito bom.
Isso aí é muito bom, mas também não vou dizer que é necessário assim também. Que não, que Deus está furioso porque nós não estamos nos reunindo. Não, a nossa congregação é Cristo, nós congrega em Cristo. Congregar é ajuntar nele. Nossa congregação é Cristo. Não deixar nossa congregação. Nós devemos congregar em Cristo, em espírito e em verdade. Então, pessoal, abençoados, se você achar que essa mensagem foi edificante para você e pode ser para mais alguém, como sempre eu te peço, compartilhe para que mais pessoas tomem conhecimento. Se inscreva no canal, deixe seu like, faça seus comentários, ok? Estamos encerrando por aqui. Espero que essa mensagem foi proveitosa para você. Qual é o propósito de um templo de pedra nos dias de hoje? Eu não vejo. Não tem propósito de Deus nisso. Tem propósito do homem. Graça e paz, graça e paz.